Você sabia que o maior evento dedicado à conscientização do transtorno do espectro autista foi pensado e também tomou forma graças a uma brasileira? Eu estou falando da Expotea, criada por uma mãe atípica e estabelecendo espaço de acolhimento e de troca de experiências. Eu te convido a ficar comigo para essa conversa super especial com a Bruna Ituaçu. Bora falar de inclusão? Tá começando Diversidade agora! Olá, tudo bem? Eu sou a Suelen Gonçalves, bem-vindos. Eu vou fazer minha audiodescrição para a gente começar o programa incluindo toda a nossa audiência com todo carinho. Eu sou uma mulher cadeirante, minha cadeira é preta e vermelha, eu sou baixinha, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, meus cabelos são longos e cacheados, estou usando hoje uma camiseta com gola alta, preta, calça preta e sapatos pretos, e eu vou falar da nossa convidada de hoje. Ela está aqui para falar de inclusão e ela é pediatra, pós-graduada em neurologia pediátrica, especialista em autismo e neurodesenvolvimento infantil e também capacitada em análise de comportamento aplicada. Essa é só uma parte das capacitações da doutora Bruna Ituaçu, que também encabeça projetos muito importantes que têm transformado a realidade de familiares, milhares de famílias atípicas, incluindo o projeto que ela vai falar aqui hoje e vai nos apresentar, que é a Expotea. Bem-vinda, doutora. É um prazer tê-la aqui para a gente falar um pouquinho de inclusão. Prazer é todo meu pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse tema tão importante. Para a gente incluir todo mundo, você também poderia fazer sua audiodescrição antes da gente bater um papo? Claro, eu sou uma mulher de estatura mediana, meu cabelo é preto, tá semi-preso, estou vestindo um vestido nude com um cinto marrom, um sapato branco e um terninho mostarda. Estou com brincos dourados e colar dourado e um batom marrom também. Eu queria começar do começo, trazendo à tona a motivação pela sua luta pela inclusão. Até de fato você, de repente, ali não encontrou no fator externo um apoio e você pensou, bom, eu vou ter que pegar essa responsabilidade para mim, fazer alguma coisa, arregaçar as mangas, e a partir daí nasceu a Expotea. Conta essa trajetória pra gente. Eu fui uma menina que vim da periferia, estudei em escola pública, fui diagnosticada aos 15 anos com TDAH, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, dislexia e descalculia. Fui alfabetizada aos 9 anos. Tive muita dificuldade nessa minha trajetória, mas apesar disso, em algum momento alguém me enxergou e eu consegui aprender da forma que o meu cérebro conseguia aprender. E hoje, né, eu concluí 3 universidades, mais de 20 especializações. E durante essa trajetória, o momento que eu falei, eu acho que agora é o momento certo para ser mãe, né, veio a Havana. A Havana é uma menina autista de 6 anos, foi diagnosticada com 1 ano e 10 meses. E essa minha trajetória de busca pelo diagnóstico, de uma percepção já de uma criança com alguns sinais de atrasos, e que para todas as outras pessoas eram coisas simples, de fácil resolução e que era só esperar que o momento dela ia chegar. Como uma frase que acho que todo mundo já ouviu falar por aí, que cada criança tem seu tempo. O que não é uma realidade, né? Cada criança tem tempo, tem o seu tempo dentro de uma curva de desenvolvimento que a gente tem marcos para que isso aconteça, né? Então, durante todo esse período, a gente passou por diversos lugares e a gente não conseguia respostas para isso, né? Então, foi de fato o momento que eu falei, não, acho que eu sou médica, sou pediatra, sou especialista nessa parte, então vou ter que estudar outra. Foi aí que a gente começou a nossa trajetória em buscar, em estudar, em se aprofundar, em fazer outras especializações para que a gente conseguisse, de fato, chegar a esse diagnóstico, né? Menos de 1% da população recebe diagnóstico precoce. Então, eu falo que receber diagnóstico precoce é uma dádiva, porque você tem tempo para trabalhar e ganhar as habilidades que você precisa. Então, foi a maternidade atípica, de fato, que me motivou a buscar todas as outras ferramentas que eu precisava. Eu vou até pegar um ganchinho da sua resposta. Como mãe e também como especialista, a que você acha que se deve esse atraso para, de fato, fechar o diagnóstico e entender o que aquela pessoa tem e, a partir daí, especializar esse tratamento?
Na realidade, primeira coisa, falta capacitação técnica, de fato, né? Capacitação técnica, ela é um divisor de águas, ela vai possibilitar que esse profissional, que às vezes está lá na ponta, receba essa criança e tenha outros olhos. Eu sempre digo que é importante ter olhos de ver. Ver o que está acontecendo por trás daquele comportamento e não só procrastinar esse processo, né? Então, a primeira coisa é capacitação técnica. Nós temos hoje a gente tem diversos estudos e a gente tem avançado muito na ciência, buscando ferramentas adequadas para conseguir fazer o quanto antes esse diagnóstico. Mas o diagnóstico ele é clínico, não existem exames que fechem o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Nós temos avaliações que são extremamente importantes e que elas trazem respostas e informações importantes para a gente correlacionar e, às vezes, finalizar e fechar esse diagnóstico. Mas, voltando ao começo, o diagnóstico é clínico, então a gente precisa que este profissional, que é o que bate o martelo e fecha esse diagnóstico, tenha capacitação técnica e essa visão, esse conhecimento a respeito de atraso e transtornos do neurodesenvolvimento infantil, para que a gente consiga cada vez mais que essas crianças cheguem antes, né? Para que a gente feche o diagnóstico precoce, de fato. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho do evento que você promove, criou, teve toda essa expertise para chegar nesse lugar de, bom, tem um evento onde as pessoas vão conseguir o que elas procuram. Como se deu essa ideia e como é a articulação com todas as empresas que vão ali fazer parte? Como é essa curadoria sobre o que você acha importante ter ali para fazer parcerias? Bom, eu como mãe atípica, né, e como médica de muitas famílias e de muitas crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes, eu tinha uma dificuldade que era buscar ferramentas, instrumentos, brinquedos adaptados ou que a gente pudesse utilizar para aquela criança e com uma necessidade diferente. E eu buscava muito, e assim, eu ia em muitas outras feiras, eventos, sempre procurando naquele evento algo que eu pudesse utilizar e adaptar para a minha realidade. E a minha filha tem transtorno do processamento sensorial, que é uma alteração das sensações do corpo e que é muito comum no autista. E essa época ela tinha por volta de 2 anos, ela comia qualquer coisa que você entregasse na mão dela, ela colocava na boca e ela comia muita massinha, que era uma coisa que a gente utilizava muito na sessão terapêutica. E eu me lembro assim que eu buscava uma massinha que ela pudesse comer sem eu me preocupar dela se intoxicar, enfim. Eu fui num evento de papelaria, que não tinha nada a ver com isso, e lá eu encontrei uma empresa que fazia alguns produtos, todos para a parte escolar e todos eram feitos com produtos alimentícios. Então, se a criança comesse, não tinha problema. E naquele momento, eu falei, nossa, e se a gente tivesse um lugar assim, para tantas pessoas que a gente atende, busca, para a gente falar sobre inclusão e para a gente trazer para cá todas essas empresas comprometidas e que desenvolvem e toda a tecnologia que a gente tem hoje para servir a nossa comunidade neurodivergente. E foi ali que a gente teve essa virada de chave. Eu falei, bom, então vamos buscar algo que a gente consiga incluir todo mundo de fato. E aí foi ali que nasceu a Expotea. Você acha que eventos como esse, eles são importantes também no lugar de trazer visibilidade, a partir dessa visibilidade, adiantar esse processo de diagnóstico, adiantar pesquisas, trazer respostas mesmo de pesquisas do que há de novidades para poder melhorar a vida das pessoas neurodivergentes? Como nesse lugar um evento como esse é importante? Antes de qualquer coisa, eu falo que representatividade é fundamental. Não só para criança, não só para adolescente, para a família desse neurodivergente, né? Então, antes de qualquer coisa, a Expotea traz representatividade. Ela mostra que a deficiência e a neurodivergência ela é uma necessidade diferente, mas ela não incapacita essa pessoa de ocupar lugares de destaque, né? De lugares de independência e funcionalidade. Então, antes de qualquer coisa, a nossa missão dentro da Expotea é mostrar que nós estamos aqui, nós somos uma comunidade que é um direito
ser incluído, né? E que todo mundo precisa pensar em inclusão. Quando você vai construir um edifício, quando você vai construir a tua empresa ou quando você vai fazer absolutamente qualquer coisa, você precisa pensar se ali cabe um cadeirante, um deficiente visual, auditivo, um neurodivergente, um autista. Então, a nossa missão é que a inclusão ela seja rotina. E quando você vai em qualquer momento que você for projetar alguma coisa que vá atender o público, por exemplo, você pense se ali cabe um deficiente, um neurodivergente, porque aí vira rotina. Porque eu sempre digo que inclusão só se faz na prática, né? Ninguém inclui e é impossível incluir algo que você não conheça. Então, a capacitação técnica ela é fundamental, porque senão, por mais boa vontade que você tenha, a inclusão não vai ser completa, não vai ser fidedigna. Então, a nossa missão ali é que as empresas enxerguem potencialidades dos nossos neurodivergentes, das nossas pessoas com deficiência ou com alguma deficiência, para que, de fato, a gente tenha inclusão no mercado de trabalho, no dia a dia. Cerca de mais de 60% dos autistas estão fora do mercado de trabalho na vida adulta, mesmo tendo capacidade cognitiva, técnica, independência, para estar ali no mercado de trabalho, né? Então, a nossa missão é, de fato, fazer que isso seja um movimento. Eu sempre digo que a Expoterra não é um evento, é um movimento, onde as comunidades se encontram, onde a gente percebe que é possível fazer e onde é um lugar onde a gente hoje tem capacitação técnica, né? E, de fato, o que eu preciso para estar dentro da Expoterra? A primeira coisa, você precisa ter comprometimento real com essa causa e com essa comunidade. Não adianta falar do que você não vive, né? Então, é uma dos nossos critérios, né? A nossa intenção é trazer tudo que o mundo tem de melhor e que possibilite ali facilidade, recurso, ponte para que todas essas pessoas da nossa comunidade consigam ali desenvolver e ganhar habilidades, de preferência dentro de um tempo mais curto, e aí a gente volta a falar de diagnóstico precoce. Então, a Expoterra tem esse papel de levar informação em qualquer lugar onde alguém esteja levando uma informação real, baseada em evidência científica, falando sobre autismo e deficiência. Ali é um lugar onde a gente sabe que se uma pessoa sair dali diferente, a gente já cumpriu o nosso papel. Perfeito. Eu te peço uma licença, doutora Bruna, a gente vai precisar fazer uma pausa já na nossa conversa e retornamos depois com mais Expoterra, falando mais da sua trajetória, tudo bem? Bom, gente, nós vamos a um rápido intervalo. Aproveita esse momento para se inscrever no nosso canal do YouTube e adicionar a nossa playlist aos seus favoritos lá do YouTube. Assim você pode assistir todos os nossos episódios já exibidos. Não sai daí que eu volto já. Estou de volta e muito bem acompanhada pela Bruna Ituaçu, que é mãe atípica e também idealizadora da Expoterra, evento que promove a capacitação e discute ideias para promover a inclusão social de pessoas neurodivergentes. A gente segue daqui, doutora, e eu quero te perguntar, você fala uma frase muito marcante, eu pesquisando sobre a sua vida, né, que é: tudo que busquei, não encontrei, eu me tornei. Então, você como mãe atípica justamente sentiu uma dor. E a partir dessa dor, né, dessa defasagem de tratamento, defasagem de entendimento sobre a neurodivergência, foi isso que te levou a mudar o cenário? Sim, sim. Eu sempre digo que a minha maior missão é valorizar e trazer significado ainda maior para a vida e para a missão da minha filha. E eu sempre digo que através de uma dor real, né? Só quem já sentou ali do outro lado da mesa e recebeu um diagnóstico de qualquer deficiência ou neurodivergência de um filho, sabe que dor é essa. Viver o autismo é muito diferente de falar sobre ele, né? Eu digo sempre que quando a luz apaga, o espetáculo acaba, as cortinas se fecham, o autismo fica na casa de alguém, na minha ele fica todos os dias. Então, foi, na verdade, esse arregaçar de mangas, de fato, e por muitas outras questões que eu percebia, porque eu sempre digo assim, que a Havana, que é o nome da minha filha, ela
teve e tem uma oportunidade que pouquíssimas pessoas, não é a realidade do nosso país. O nosso país ele não tem ainda políticas públicas de saúde efetivas para um diagnóstico precoce, intervenção e tratamento e suporte. Nós não temos isso, né? Pouquíssimas pessoas têm essa oportunidade. E a nossa missão é, de fato, fazer com que isso seja realidade nesse país. É que a história da saúde mental seja outra, né? Que as famílias tenham acesso, que os profissionais sejam capacitados, que nós não tenhamos crianças que chegaram ali na rede pública de saúde, na ponta que acompanha essa criança desde que ela nasceu e aos 2 anos percebeu atrasos e essa criança só volta lá aos 7 anos de idade, porque a gente tem uma fila de 3, 4 anos de espera para esse atendimento, né? Então, quando eu busquei tudo isso, eu não encontrei, eu falei, não, eu preciso ser essa pessoa, né? Para que, de fato, a minha dor se transforme em vida, se transforme em oportunidade, se transforme em ponte, se transforme em esperança, de fato, né? Que é o que a gente tem feito hoje, buscando aí capacitar profissionais, criar pontes, trazer parceiros, todos os lugares, eu sempre digo assim, todas as palestras que eu faço e por onde eu passo, eu digo que no lugar onde eu colocar o meu pé, eu me comprometo a que esse lugar nunca mais seja o mesmo e que todas as pessoas que estão envolvidas ali, elas tenham a visão do que é inclusão de verdade e que todos esses lugares caibam uma pessoa neurodivergente ou com alguma deficiência. A Expotea, ela é composta, todo o meu time, porque nós somos uma equipe, nós somos um time, por pessoas neurodivergentes. Pais e mães atípicos, pessoas com deficiências, autistas, TDAH, enfim, outros transtornos e comorbidades, porque é fazer a muitas mãos e muitos olhos, mas por pessoas que vivem de fato essa realidade. E por isso que a Expotea, de fato, é um evento não só para falar sobre inclusão, mas é um evento inclusivo e que a gente se preocupa com cada detalhe e na forma de receber essas pessoas, para que, de fato, elas se sintam inseridas e pertencentes a esse movimento, de fato. É muito interessante você falar das capacitações, porque para além de ser um lugar de apoio, uma rede de apoio, também é um lugar para se munir de ferramentas para poder lidar da melhor forma e trazer para nós respostas para essas pessoas que elas não obtiveram. Então, eu queria saber um pouquinho mais de como funcionam essas capacitações, como foi pensado tudo isso. Nós pensamos, de fato, né, na feira, num modo geral, e nessa oportunidade de ter diversas pessoas ali dentro, convivendo, conhecendo e se capacitando. Então, hoje a Expotea conta ali com 3 palcos. Um palco que é o congresso, e ele é voltado para capacitação mais técnica, então mais para profissionais que trabalham e lidam todos os dias. A gente tem um palco que é o simpósio, e aí ele foi pensado e projetado numa linguagem mais fácil e mais acessível para pais, para professores, profissionais de áreas diversas e que estão agora conhecendo e sabendo sobre o autismo. E a gente tem um palco que é aberto para todo o público da feira. E aí é um palco onde a gente tem roda de conversa, onde a gente tem apresentações, onde a gente dá espaço, não só neste palco, mas em todos os outros, para pessoas com deficiência e neurodivergentes, para que eles falem, para que eles mostrem que eles são capazes, que é possível e para que a gente veja, de fato, a inclusão acontecer na prática. Então, não é só um lugar de convivência, mas é um lugar onde a gente tem diversas oficinas e oportunidades de capacitação, conhecimento baseado em neurociência, em evidência científica, porque a nossa intenção é que as pessoas sejam capacitadas e munidas de informação de verdade, real, e que cada pessoa que esteja ali dentro, ela seja impactada e que ela saia dali de uma forma diferente, que ela propague esse conhecimento, mas que seja um conhecimento real e, de fato, baseado em evidência científica. Eu queria saber também, não sei se você vai poder me adiantar isso, mas não custa tentar, se você pode adiantar quais seriam os principais temas que vão ser abordados na próxima edição. Nós vamos falar, a gente sempre fala sobre absolutamente tudo. Cada ano passado foi a primeira edição, esse ano é a segunda edição, e a gente sempre ouve o que as pessoas
pedem, né? Então, ano passado, muita gente falou, olha, Bruna, eu queria muito ouvir sobre a vida adulta, sobre o autista na vida adulta, e os próprios autistas, inclusive. Porque a gente percebe que na vida adulta, o capacitismo ele é mais presente. As pessoas enxergam o deficiente, o autista, como incapaz de fazer, né? Será que ele vai dar conta? Será que ele vai conseguir? Então, a gente pode trazer? E sim, a gente vai falar sobre autismo na vida adulta, a gente vai falar sobre diagnóstico tardio, porque hoje é uma realidade, a gente vai falar sobre várias comorbidades, a gente vai falar sobre autismo na escola, adaptação curricular, programa de ensino individual, a gente vai falar sobre como fazer essas avaliações, sinais precoces, a gente vai falar sobre diversos assuntos, sobre tratamento, medicação, canabidiol, pesquisas científicas, tecnologia, inteligência artificial, realidade virtual aplicada ao tratamento das deficiências e neurodivergências. Então, de fato, a gente tem mais de 110 palestrantes, contando ali os 3 palcos. Então, tem muito assunto ali, de tudo um pouco, para que a gente consiga ali, no máximo, atender tudo que a gente puder ali de expectativa de quem vai estar lá dentro. Para a gente fechar, Bruna, eu queria fazer 2 perguntas juntas, né? Primeira é, como você mensura que um evento dessa grandiosidade traga a atenção do poder público para essas questões? Como você mensura os resultados da última edição para cá, o que vem sendo já feito? E o que você acha que são as maiores defasagens ainda do poder público em relação a pessoas dentro do transtorno do espectro autista e outras questões? De fato, ano passado, o nosso evento foi um evento autocusteado, então nós não tínhamos, de fato, condição de fazer um evento aberto ao público, porque era a primeira edição, e tudo que é o primeiro é mais difícil, né? Mais complexo, mais complicado. E o evento, ano passado, nós tivemos mais de 9.000 visitantes dentro do evento, já nasceu grande, né? Nós tivemos um espaço com mais de 8.000 metros, mais de 100 empresas lá dentro. Então, a nossa missão era que, de fato, acontecesse o que está acontecendo este ano, a gente atraísse a atenção do poder público, das prefeituras, das secretarias, e eles percebessem que eles precisam estar inseridos, porque é impossível incluir algo que você não conheça. Então, você precisa conhecer, se você quer de fato falar sobre inclusão, se você defende essa causa e essa comunidade, você precisa saber de verdade, né? E no começo deste ano, a gente se propôs a buscar isso agora com muito mais ferramentas, e nós saímos de um público de 8.000 a 9.000 visitantes para 27.000, é o número de inscritos que nós temos hoje. Nós temos hoje muitas secretarias já inseridas, a Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Educação, Secretaria da Pessoa com Deficiência, outras prefeituras, outros estados, que também têm desenvolvido ali e buscado desenvolver políticas públicas de saúde sérias, efetivas, e que querem enxergar a neurodivergência, a deficiência do lado de dentro, querem conhecer e, de fato, têm compromisso com a nossa comunidade. Então, se a gente for, por um termômetro, avaliar a primeira edição da Expoter, a segunda edição da Expoter, nós crescemos exponencialmente, e hoje a gente acolhe muitas outras comunidades, né? Nós recebemos ali comunidades de cegos, e a gente preparou o evento para isso, e este ano muito mais para receber cadeirantes. Não que nós não tivéssemos, mas este ano a gente tem uma visão ainda mais profunda, né, para que essas pessoas estejam ali dentro inseridas. O nosso evento é um evento todo silencioso, então a gente busca reduzir estímulo sensorial, de luz, de som. A gente tem espaços onde qualquer neurodivergente tiver uma sobrecarga ou se desregular, ele pode acessar este local. Então, de fato, a gente tem percebido que nós deixamos de ser um evento. Nós somos um evento em 2024. Em 2025 nós passamos a ser um movimento, de fato, né? E que a gente tem, sim, criado corpo e voz
para representar cada vez mais a nossa comunidade, porque é isso, quanto mais percepção a nossa comunidade tiver da força que nós temos quando nós estamos juntos, mais impacto a gente vai causar e, de fato, aí sim, a inclusão vai virar prática no dia a dia, porque a inclusão só se faz na prática, de fato. Perfeito. Bruno, infelizmente a gente precisa encerrar o nosso papo, mas te agradeço demais, não só por estar aqui com a gente, mas também pelo seu trabalho, pela excelente ideia que você teve trazendo a Expoteia e fazendo disso uma grande rede de apoio para as pessoas que até então não tinham muita saída, muita expectativa. Obrigada e volte que a gente tem muito mais a ser discutido, com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre a Expoteia, sobre esse movimento, representando a minha comunidade e pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês, quantas pessoas, né, vão ser impactadas e conhecer um pouquinho mais sobre a Expoteia. Então, se você nunca ouviu falar sobre autismo, se você já ouviu falar sobre autismo, mas você quer saber de fato, se você é um profissional e quer ganhar ferramentas para trabalhar e oferecer qualidade de vida e de suporte para pessoas neurodivergentes e pessoas com deficiência em geral, a Expoteia é o lugar que te espera e nós vamos estar juntos lá no dia 28, 29 e 30 agora de novembro para realizar esse evento e de fato mostrar que nós somos um movimento mesmo. Obrigada, Bruno. Obrigada a vocês. Bom, gente, o Diversidade vai ficando por aqui, mas tem uma nova edição sempre às sextas-feiras, a partir da 13h. Aproveite e siga nosso Instagram, @Câmara São Paulo, para não perder os conteúdos e informações do Legislativo Paulistano. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.